Olha, para quem está no mundo dos imóveis, seja comprando, vendendo ou alugando, o cenário está prestes a virar de cabeça para baixo. A nova reforma tributária vem aí e vai mexer com as regras do jogo de um jeito que a gente não via há muito tempo. Então, bora entender o que essa transformação toda significa na prática para o nosso bolso e para os negócios nesse setor. A pergunta que não quer calar é, tá, mas como exatamente os imóveis vão ser impactados com isso? A resposta, gente, está em duas novas siglas que a gente vai ter que se acostumar. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Pensa que eles vêm para substituir um monte de impostos que a gente já conhece e, com isso, criam um sistema praticamente do zero para o mercado imobiliário. Para a gente não se perder no meio de tanta informação, vamos organizar nossa conversa. Primeiro, a gente vai ver quem é que vai pagar esses novos impostos. Depois, vamos mergulhar em como fica a tributação na venda e também no aluguel de imóveis. E para fechar, a gente resume os impactos gerais para o setor. Combinado? Então, vamos lá. Começando pelo ponto de partida de tudo isso, afinal, quem é que vai ter que pagar esses novos impostos? Porque a lei ela faz uma divisão bem clara, sabe? E entender quem está de um lado e quem está do outro é fundamental para a gente conseguir entender o resto. A grande questão é essa, né? Será que alguém vai virar um contribuinte do IBS e da CBS? Bom, a lei define uns critérios bem específicos para dizer se uma pessoa física entra nesse barco ou não, se ela é considerada uma contribuinte regular nessas operações com imóveis. E olha, não é uma escolha, tá? É tudo baseado no que a pessoa faz na atividade dela. E que critérios são esses? Bom, a lei estabeleceu alguns gatilhos. Pensa comigo. Se a receita de aluguel por ano passar de R$240 mil, combinado com ter mais de 13 imóveis alugados, pronto, virou contribuinte. Outro gatilho, vendeu mais de 13 imóveis no último ano, também entra na regra. Bateu um desses critérios, já era, está dentro do novo regime. E, gente, entender essa diferença é a chave de tudo. Quem vira contribuinte do regime regular entra de cabeça nas novas regras do IBS e da CBS. Isso quer dizer, sim, novas obrigações, mas também quer dizer acesso a novos benefícios, a uns redutores de imposto que a gente vai falar. Agora, quem não se enquadra, continua na vida de antes, sabe? As operações seguem as regras antigas, tipo o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é quem nesse jogo, vamos para o que interessa, a prática. E aí, como é que fica o imposto na hora de vender um imóvel? É aqui que entra em cena, pessoal, o mecanismo talvez mais importante e inovador dessa reforma para o nosso setor, o tal do redutor de ajuste. Mas que bicho é esse, redutor de ajuste? Pensa nele como uma espécie de escudo fiscal que fica grudado no imóvel. A lei diz que ele é um valor que a gente pode usar para diminuir a base de cálculo do imposto na hora da venda. Traduzindo, na prática, ele serve para uma coisa só: fazer com que o valor do IBS e da CBS a pagar seja menor. Simples assim. Tá, e de onde sai o valor desse redutor? A lei separou as coisas em duas situações. Olha só, para imóveis que foram comprados antes de 2027, o dono vai ter uma escolha. Ele pode usar ou o valor de aquisição corrigido pela inflação, ou um tal de valor de referência que ainda vai ser criado. Agora, para imóveis comprados a partir de 2027, aí não tem escolha. O valor inicial do redutor vai ser o valor de aquisição e ponto final. E não para por aí, não. A lei ainda permite que esse redutor seja, digamos, turbinado. Sabe aqueles custos que a gente tem na aquisição, tipo o ITBI, o laudêmio? Então, até coisas como a outorga onerosa, que é paga para a prefeitura. Tudo isso pode ser somado ao valor do redutor de ajuste. O que isso faz? Aumenta o poder dele de baixar o imposto. Ou seja, guardar cada papelzinho, cada comprovante, virou mais importante do que nunca. E além desse redutor de ajuste, a reforma trouxe mais um benefício para dar uma movimentada no mercado. É o chamado redutor social. Funciona assim: na primeira venda de um imóvel residencial novo, o contribuinte vai poder abater mais R$100 mil da base de cálculo do imposto. É um incentivo bem interessante, né? Ok, já falamos bastante de venda, vamos virar a chave agora e falar do mercado de aluguéis. Porque para quem aluga e para quem administra imóveis, as mudanças também vêm com tudo e são bem importantes. Tem cálculo novo na área e também benefícios bem específicos. E aqui vem uma das maiores, se não a maior novidade para quem tem imóvel alugado, uma redução de 70%. Isso mesmo, 70% a menos nas alíquotas do IBS e da CBS para a receita de aluguel residencial. É um benefício fiscal gigante, pensado mesmo para dar uma aliviada na carga tributária de quem aluga. E segura que tem mais. Além dessa alíquota bem menor,
criaram também um redutor social específico para o aluguel. Todo santo mês, o locador vai poder descontar R$ 600 da base de cálculo do imposto, e isso para cada imóvel residencial que ele tiver alugado. É um benefício que pinga todo mês na conta. Agora, um ponto super importante para os profissionais do setor, para as imobiliárias, para os corretores. Não pensem que a mudança é só para os donos dos imóveis, não. A lei é bem clara. Os serviços de administração, de intermediação, a corretagem, tudo isso agora também vai ser tributado pelo IBS e pela CBS. Ou seja, todo mundo entra na nova dança. Ufa! É bastante regra nova, né? Então agora é a hora da gente juntar todas essas peças e entender o que isso tudo significa no dia a dia, tanto para quem é proprietário quanto para quem trabalha no mercado imobiliário. Então, para os proprietários, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, tem que ficar de olho nos novos critérios para ver se vira ou não contribuinte. Segundo, o tal do redutor de ajuste virou a peça-chave para planejar a venda de um imóvel. E terceiro, tem benefícios fiscais novos na mesa, tanto para aluguel quanto para venda. E a dica de ouro, organização. Guardar todo e qualquer documento vai fazer uma diferença enorme no bolso. Agora, para as imobiliárias e administradoras, a mudança é profunda, é estrutural. Os serviços que vocês prestam agora geram IBS e CBS. O corretor vai ter que recolher o imposto sobre a comissão dele. E talvez o mais importante de tudo, o papel de aconselhar o cliente ficou muito mais complexo e, ao mesmo tempo, muito mais valioso. Se adaptar a essa nova realidade vai ser um desafio, com certeza, mas também uma grande oportunidade. Bom, depois de tudo isso, acho que ficou bem claro que a gente não está falando de um ajustezinho aqui ou ali. A reforma tributária, com esse tratamento todo especial para os imóveis, está, na verdade, redesenhando completamente as regras do jogo. Isso vale para todo mundo: proprietários, investidores, construtoras e todos os profissionais do setor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com todos esses conceitos novos, como o redutor de ajuste, com critérios tão detalhados para definir quem paga o quê, e com uma lógica de impostos completamente diferente, a grande pergunta que fica no ar é: será que o mercado imobiliário brasileiro está realmente preparado para navegar nesse novo mar de complexidade que, queiram ou não, já está chegando? Bom, só o tempo vai dizer.